Êxodo capítulo 4. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Versículo 12. Ainda atônito diante do grandioso chamado de Deus, Moisés estava prestes a contemplar sinais mais incríveis do que a sarça ardente. Através do que por tantos anos havia sido um simples instrumento de trabalho, Deus lhe mostraria o seu poder. Ao lançar o seu bordão na terra e vê-lo transformar-se em uma serpente do deserto, talvez tenha sido naquele momento que sua mente despertou de que era real o que estava vivendo ali. E ao sentir na pele os efeitos de uma lepra instantânea, foi-lhe como um beliscão de que aquilo tudo não era um sonho, mas uma experiência pessoal com o próprio Deus. O Senhor realmente estava lhe confiando o destino do seu povo. Tomando ciência de que teria de falar aos líderes do Egito e mensurando as implicações que aquela obra lhe traria, olhou para si mesmo, um insignificante pastor do deserto, e não cogitou a ideia de assumir tamanha responsabilidade. Com certeza, retrucou, o Senhor encontrará alguém que seja capaz, menos a mim. Foi só depois de apresentar todas as desculpas possíveis que se acendeu a ira do Senhor contra ele. Mas ao contrário do que muitos pensam, a ira de Deus não pode ser comparada à ira humana. A ira do homem é retributiva e, na maioria das vezes, injusta. A ira de Deus é misericordiosa e é sempre justa. Ele não se irou contra Moisés para puni-lo e destruí-lo, ou destituí-lo da liderança de Israel, mas para ajudá-lo em suas fraquezas através do auxílio de seu irmão Arão. Se Arão possuía um talento nato de falar fluentemente, então por que o Senhor não o escolheu no lugar de Moisés? Porque Deus vê o que o homem não vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Moisés precisava de libertação, tanto quanto seus irmãos cativos. E mesmo ciente da aliança estabelecida entre Deus e os descendentes de Abraão, negligenciou o sinal da circuncisão em seu filho. Zípora circuncidou o menino contrariada, porque ainda precisava compreender o real sentido daquela cerimônia. Mas de qualquer forma, foi um instrumento de Deus para preservar a vida de seu marido. Tanto a sua atitude quanto o fato de que a rebeldia de Faraó poderia lhe custar a morte de seu primogênito, reforça o princípio de que as escolhas de um membro do lar têm influência direta sobre a família como um todo. Amados, nem sempre os planos de Deus para nós estão limitados à nossa zona de conforto. Geralmente, Ele precisa nos retirar dali e nos fazer voltar para onde menos desejamos ir. Moisés precisava voltar para a terra que relembrava um passado doloroso e que havia lhe deixado traumas difíceis de superar. Ele não desejava sair daquela terra que o acolheu com alegria e que por tantos anos lhe proporcionou paz e tranquilidade. Seu retorno ao Egito não significava apenas a libertação de Israel, mas também o início de sua maior batalha espiritual. A maior dificuldade não seria a de fazer com que Faraó libertasse Israel, pois quem faria isso com mão forte e poderosa seria o Senhor. A maior dificuldade seria ter de enfrentar os próprios medos e fraquezas e aprender a dominá-los, confiando no poder de Deus. Creio que o maior problema do ser humano chama-se o eu não convertido. Isso não quer dizer que os nossos receios são frutos da não conversão.
Isso quer dizer que se não os confiarmos nas mãos do Senhor para convertê-los em bênçãos, corremos o sério risco de continuar olhando para o lugar errado. Mas o nosso grande conforto está em saber que Deus não desiste de nenhum de seus filhos e insiste em moldar todo aquele que, com humildade, reconhece a sua incapacidade e completa dependência do poder divino. O Senhor pergunta a cada um de nós hoje: que é isso que tens na mão? É um martelo, um bisturi, uma vassoura, uma caneta, quem sabe uma enxada ou uma panela? Independentemente do que seja, Ele lhe dá a seguinte ordem agora: lança-o na terra. Se tiveres um coração disposto a fazer a vontade de Deus, por mais simples que seja o teu instrumento de trabalho, nas mãos do Senhor torna-se um sinal de seu poder na terra. Não olhe para dentro de si, olhe para Cristo e para a cruz. Então, vai, pois, agora, e Deus lhe ensinará tudo o que você deve fazer e falar para a sua salvação, de sua casa e de todos quantos Ele colocar em seu caminho. Vigiemos e oremos. Bom dia, chamados para a missão de salvar. Rosana Garcia Barros.